Fala pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Caio, eu sou professor de Física e estudante de Engenharia de Computação aqui no ITA. E nesse vídeo eu queria falar para vocês sobre o mapa da física. A ideia desse vídeo, então, é mostrar para vocês todas as partes da física que nós estudamos no ensino médio e qual que é a relação entre elas. Porque muitas vezes nós temos uma noção bastante errada, de que a física é um conjunto mais ou menos assim, e que eu posso dividir esse conjunto em algumas partes. Uma parte eu chamo de mecânica, a outra parte eu chamo de termologia, a outra parte eu chamo de ótica, e assim vai. Mas isso não é verdade, porque a física ela não é uma série de conjuntos disjuntos. Na verdade, existe uma interseção aqui de coisas que são tanto mecânica quanto termologia, uma coisa que é tanto termologia quanto ótica, e na prática é tudo uma amálgama só. Nós dividimos em vários assuntos para explicar de uma maneira um pouco mais didática para você, mas a física ela não aconteceu, inclusive, em seu desenvolvimento de maneira tão linear assim. Então a ideia desse vídeo é justamente essa, te mostrar quais que são as áreas que o pessoal costuma dividir didaticamente, na maioria das vezes, e mostrar as relações entre elas. Acho que vai ser um vídeo bem legal. Inclusive, eu me baseei para fazer esse vídeo em um vídeo de um canal do YouTube que chama-se Corre de PhD. E esse daqui é um dos canais que eu mais gosto no YouTube atualmente. Eu já assisti todos os vídeos dele. Às vezes eu vou para casa da minha namorada ou vou para algum lugar de carro. Eu fico assistindo, ouvindo, né, no carro, assistindo não, porque senão dá multa, né? Mas eu fico ouvindo no carro. E eu vou deixar o link para o vídeo dele na descrição do vídeo. Vale muito a pena conferir o trabalho dele, é sensacional. Então vamos lá, agora eu vou começar. Antes de mais nada, eu queria falar também que eu não pensei tanto antes de fazer esse vídeo, então eu vou meio que construindo as ideias junto com vocês. Deixa eu centralizar aqui, beleza. Eu vou começar então com a primeira parte da física que nós costumamos estudar no ensino médio e que é a parte mais, como eu poderia dizer, mais cotidiana, que é a parte de mecânica. Pessoal, a parte de mecânica, ela vai estudar basicamente os movimentos, né? Então eu vou colocar aqui, ela vai estudar os movimentos. E quando eu falo os movimentos, eu quero saber tanto as causas quanto a descrição deles. A mecânica por si só, ela se divide em três partes, né? Ela se divide em cinemática, estática, ou melhor, vou colocar aqui dinâmica, e a parte de estática. Então isso daqui é uma subdivisão, tá? A mecânica se divide nessas três partes. A cinemática ela vai se preocupar em estudar os movimentos propriamente ditos, sem se preocupar com suas causas. A dinâmica vai estudar, de maneira bastante geral, as causas dos movimentos. E a estática vai estudar, de maneira geral, a causa da ausência de movimento, que seriam as causas do repouso, do equilíbrio estático. Então é mais ou menos essa daqui a ideia. A dinâmica, por sua vez, ela tem três vertentes, vou colocar dessa maneira. Eu posso estudar a dinâmica sob a perspectiva das leis de Newton, que são as três leis do movimento, aquelas que você conhece, e na verdade toda a mecânica pode ser resumida e derivada a partir das leis de Newton. Agora, existem alguns refinamentos da teoria que tornam ela um pouco mais simples de se trabalhar em determinados contextos. Então, embora tudo da mecânica esteja contido nas leis de Newton, isso é importante de você entender, existem refinamentos. Por exemplo, eu posso falar sobre a ideia de energia. Então, a energia é uma quantidade, uma conta que você faz para um sistema, e se você deixa a natureza agir sobre ele e faz a mesma conta de novo, o número é exatamente o mesmo. E por fim, eu tenho também a parte de quantidade de movimento, ali na dinâmica impulsiva. Então, normalmente são essas três partes da dinâmica que nós estudamos, nessas três vertentes. A dinâmica newtoniana, a dinâmica energética e a dinâmica impulsiva. Beleza. Além disso, aqui dentro da mecânica, a gente já pode, então, trabalhar, né, uma das vertentes que é estudada com a parte de gravitação. Basicamente, a gravitação vai ser a aplicação das leis do movimento, ou as leis de Newton, o estudo da energia e tal, só que para o estudo das órbitas de planetas e de demais astros. Então, a gravitação pode ser vista como uma subvertente da mecânica, que se interessa em estudar principalmente o movimento dos planetas, estrelas e assim vai. É uma parte muito interessante. Mas a mecânica, então, ela se resume a isso. Ela vai ser ali a gravitação, que pode ser vista como área à parte também, e o estudo dos movimentos, tanto da descrição deles, quanto da causa deles, quanto da causa de sua ausência, a causa do equilíbrio. E essa daqui é a mecânica. Beleza.
Aí nós temos também, a outra parte que eu vou colocar aqui, é a termologia. Vou colocar aqui do ladinho. A termologia, pessoal, vai estudar, basicamente, os conceitos de calor e de temperatura. De calor e de temperatura. Então a ideia é a seguinte: primeira coisa, quando você fala de calor, você está falando de uma energia que está em trânsito, uma energia térmica em trânsito. Então isso se conecta diretamente com a energia que você viu lá nas leis de Newton. E quando um objeto recebe calor, as moléculas ou átomos desse objeto se agitam mais fortemente. E a esse grau de agitação, ou a essa energia cinética média por partícula, que eu dou o nome, ou pelo menos que eu associo à temperatura. A temperatura é proporcional à energia cinética média por partícula, então a energia que você viu lá na mecânica, a energia cinética, a energia associada ao movimento, se relaciona com a temperatura. Então, na termologia, você vai estudar basicamente esses dois caras e os efeitos deles nos materiais. Então, por exemplo, na termologia, na parte de calorimetria, que é o estudo do calor, você vai ver quanto de energia você precisa dar para um objeto para que ele mude de fase, ou para que ele se aqueça de uma determinada variação de temperatura. E assim vai. Além disso, existem outros efeitos. Por exemplo, aqui na termologia, você vai estudar a dilatação térmica. E o que é isso? Basicamente, quando você aquece um material, as moléculas dele vão se agitar mais fortemente. E por isso vão precisar de mais espaço para conseguirem se mover. Isso faz com que o volume do objeto aumente um pouco. E é isso que eu chamo de dilatação térmica. Além disso, aqui no calor, nós também estamos interessados em estudar os processos de propagação do calor. Então eu sei que o calor ele é uma energia térmica em trânsito. Mas como que essa energia térmica flui ao longo dos materiais ou ao longo dos vácuos? Então aqui nós temos a propagação do calor, que por sua vez se divide em três. Tá? Vou colocar só as letrinhas aqui. Eu tenho a condução, eu tenho a convecção e eu tenho a irradiação. Vou colocar aqui, fica meio feio, mas essa daqui é a ideia geral. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá bom. Aqui na termologia nós também estamos muito interessados em estudar uma classe específica de substâncias que são os gases. E os gases eles têm uma série de comportamentos definidos por base de suas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, que são muito, como que eu posso dizer, muito particulares e muito interessantes para a gente. Aliás, eu acabei de perceber que aqui na mecânica eu acabei esquecendo de colocar uma outra categoria. No lugar de eu estudar a mecânica dos sólidos, eu poderia estudar a mecânica dos fluidos, que seriam a hidrostática, que vai estudar os fluidos em equilíbrio, e também a hidrodinâmica. A hidrodinâmica, que vai estudar os fluidos em movimento. E aqui na hidrostática, por exemplo, você tem o conceito de pressão. O conceito de pressão que nós normalmente introduzimos na hidrostática, ele vai ser utilizado lá na teoria dos gases. Então aqui eu vou utilizar o conceito de pressão. E na verdade, quando eu trabalho com mecânica, mecânica dos fluidos, um gás, ele nada mais é do que também um fluido. Fluido é tudo aquilo que flui, então são os líquidos e os gases. Então aqui eu tenho uma relação bastante clara. Inclusive existem várias questões e problemas de hidrostática que eu preciso de conhecimento de gases para resolver. Beleza. A partir do momento que você tem o conhecimento de gases e de como as trocas de energia acontecem, eu posso começar a estudar a termodinâmica. Termodinâmica. E como o próprio nome diz, a termodinâmica ela vai ser uma junção da termologia, no sentido de que eu vou estar estudando ainda o calor, mas também vai ser um estudo da dinâmica, de tal maneira que eu vou estar estudando também, e aqui vai ficar meio apertado, né, mas eu vou puxar uma setinha, eu vou estar estudando também a energia mecânica e como que as energias térmica e mecânica se interconvertem uma na outra. E isso daqui é a base do funcionamento, por exemplo, de um ar-condicionado, do motor de um carro e assim vai. Mas basicamente a termologia ela vai estudar isso, salvo engano, né? Essa é a ideia, eu não estou esquecendo de nada. Talvez eu até pegue uma outra caneta aqui para destacar, vou pegar assim, para destacar as áreas principais. Então aqui eu tenho a mecânica, a gravitação, a hidrostática e a hidrodinâmica. Aqui eu estou trabalhando com a termologia, beleza? E essas aqui então são as áreas principais que a gente viu até então. Talvez termodinâmica também, né, seja uma área bastante grande aí. Beleza. Então até então nós vimos mecânica e termologia. Agora, vamos falar sobre ótica. Pode ser? Na verdade, eu vou falar sobre ondas primeiro. Então,
ondas. O estudo das ondas, pessoal, basicamente vai ser, como o próprio nome diz, o estudo das ondas, que são perturbações que se propagam no espaço, transmitindo energia e quantidade de movimento. Então, a partir do momento em que uma onda transmite energia, eu tenho uma relação direta das ondas com a mecânica. Na verdade, você vê que energia é uma coisa que aparece direto. Então, a energia é transportada pelas ondas, mas sem que haja o transporte de matéria. E aqui nós estaremos muito interessados em estudar os padrões gerais de como que as ondas funcionam, por meio, por exemplo, daquelas equações, né, da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, e também dos fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Por exemplo, interferência, reflexão, difração, refração, e assim vai, etc. Então esses são os fenômenos pelos quais as ondas passam. Além disso, existe uma categoria especial de ondas que nós costumamos estudar, que são as ondas sonoras. E as ondas sonoras você costuma ver na parte de acústica. Por exemplo, os instrumentos musicais você vê nessa parte aqui, mas é uma subdivisão de ondas, então é mais ou menos essa a ideia, e para ondas você estuda basicamente isso. Além disso, aqui em ondas, você costuma estudar um assunto chamado de MHS. Mas você estuda em ondas porque o MHS se relaciona diretamente com as ondas. Mas na prática, o MHS é movimento harmônico simples. E se ele é um movimento, ele na verdade também faz parte da mecânica, né? Então, vou até tirar esse sentido aqui e colocar aqui. Então, o MHS ele é muito importante para as ondas, mas ele faz parte da mecânica. Então, eu tenho essa relação entre esses dois assuntos também, uma relação muito importante. Essa daqui é mais ou menos a ideia. Deixa eu ver se tem alguma outra relação que eu esqueci de mencionar aqui. Acho que é mais ou menos isso, tá? Estou falando as relações mais por cima. É claro que na prática tudo é uma amálgama só. Agora vamos falar da ótica. E a ideia aqui é a seguinte: ótica geométrica. A ideia é a seguinte: existe uma categoria especial de ondas, que são chamadas de ondas eletromagnéticas, e existem algumas ondas eletromagnéticas que são chamadas de luz. Então, a ótica geométrica ela vai se preocupar com a propagação da luz, mas sem se preocupar com necessariamente as características ondulatórias da luz. Eu quero somente as regras gerais que definem essa propagação. Então, como é que a luz sofre reflexão? Como que ela reflete? E como que ela refrata quando ela passa de um meio para o outro? E isso daqui você percebe que se conecta diretamente com os fenômenos ondulatórios. Então eu estou interessado aqui não na luz enquanto onda, né? E a gente já vai ver que onda é essa, mas eu não estou interessado na luz enquanto onda, mas muito mais nas propriedades geométricas da propagação da luz. Mas essas propriedades geométricas são demonstradas a partir do conhecimento de fenômenos ondulatórios. Além disso aqui, nós também vamos estar bastante interessados, por exemplo, em estudar, por exemplo, os instrumentos ópticos. Então, espelhos, lentes, microscópios e assim vai. Microscópicos, né? Instrumentos ópticos. Essa é a ideia. Além disso, aqui existe uma outra ligação, que é a seguinte. Lembrei agora, né? Quando eu tenho uma propagação do calor, existe um tipo particular de propagação do calor que acontece por meio de ondas, chamadas de ondas eletromagnéticas, que seria a irradiação. Então eu poderia puxar uma seta da propagação do calor aqui para as ondas, e essa seta se dá por meio da irradiação. Então, por exemplo, o Sol ele irradia ondas eletromagnéticas para a Terra. E no momento que ele irradia essas ondas, o calor também é propagado na forma de energia. Então, olha só, o calor ele é energia se propagando. Essa energia, em particular, pode se propagar por meio de ondas. E uma dessas maneiras de propagar energia, ou seja, calor por meio de ondas, é a irradiação. Então você vai unindo vários assuntos diferentes da física em uma coisa só. Beleza. Agora, além disso, o último assunto, talvez que você vê ali no ensino médio, seria o eletromagnetismo. O eletromagnetismo. E o eletromagnetismo, essencialmente, vai ser o estudo das cargas elétricas. Então, vou colocar aqui, vai ser o estudo das cargas elétricas e como elas influenciam no espaço ao seu redor. Por exemplo, uma carga pode gerar um campo elétrico. Vou colocar assim, pode gerar um campo elétrico.
Mas essa carga, se ela estiver em movimento, se ela tiver velocidade, pode gerar também um campo magnético. E o eletromagnetismo vai ser o estudo da dinâmica dos campos elétricos e magnéticos gerados por cargas em movimento. Além disso, aqui dentro do eletromagnetismo, nós temos o estudo dos circuitos elétricos, que são as cargas em movimento ordenado. Então é mais ou menos essa daqui a ideia. Agora, aqui que surge uma das coisas mais interessantes da física, que é a conexão entre o eletromagnetismo e a ondulatória. Porque, na verdade, tá vendo que eu estava falando aqui sobre luz? A luz nada mais é do que uma classe especial de ondas chamadas de ondas eletromagnéticas. E por isso existe uma relação direta entre as ondas e o eletromagnetismo. Porque, por exemplo, as ondas de Wi-Fi, ondas de Bluetooth, ondas de calor, são todos tipos de ondas eletromagnéticas. Então essa daqui é a ideia. Tudo bem? Deixa eu pensar. É claro, a energia ela acaba se relacionando aqui também com o eletromagnetismo, porque eu tenho uma energia chamada de energia potencial elétrica, inclusive é por essa energia que você paga, e assim vai. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisinha aqui. Tananana. Acho que é mais ou menos isso. Pessoal, se eu esquecer alguma relação aqui, você me fala nos comentários do vídeo, hein? Vamos interagir sobre isso. Além disso, nós também temos uma outra vertente da física, que é a física moderna. A física moderna, cuja revolução se iniciou ali no século XX, ela basicamente é constituída da parte de mecânica quântica e de relatividade. Basicamente, tudo o que a gente viu dessa linha que eu estou desenhando aqui para cima é chamada de física clássica. Então, dessa linha para cima, eu tenho a física clássica. Mas existiam alguns problemas na física clássica. Por exemplo, o problema do átomo de Bohr, que você deve ter visto lá na química. Por exemplo, aqui quando nós estamos estudando ondas eletromagnéticas, nós chegamos a uma constante fundamental chamada de c, que é a velocidade da luz. Mas a pergunta é, essa velocidade é em relação a qual meio? E por conta, em relação a qual referencial, na verdade, né? E por conta dessa pergunta, surgiu toda uma área nova da física chamada de relatividade. Por conta da pergunta do átomo de Bohr e de outras perguntas, como a irradiação do corpo negro, que está aqui na termologia, surgiu toda uma área nova chamada de física quântica ou mecânica quântica. E assim vai. Então é basicamente essa daqui a ideia. Esse é um mapa da física que você vê no ensino médio. Eu sei que ficou meio feio aqui, mas como eu falei para vocês, eu construí ele junto com vocês. Essa é a ideia geral. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tanto quanto eu curti fazer ele. Se você for ver lá no vídeo do Corre de PhD, que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vê que a matemática é uma coisa muito mais linear, no sentido de que, por exemplo, para você estudar cálculo 1, você tem que ter alguns conhecimentos de matemática básica, de funções e tal, e são pré-requisitos. Mas aqui na física, você tem uma amálgama muito grande de coisas. Então, por exemplo, para você estudar termologia, você tem que ter tido uma noção inicial de energia, ou pelo menos é bom que você tenha tido. Para você estudar ondas, seria interessante que você tenha estudado já MHS, que depende de noções de movimento, velocidade, aceleração. Além disso, para você estudar ótica, seria interessante que soubesse um pouquinho sobre o que são as ondas eletromagnéticas, como que elas se comportam. Para você estudar eletromagnetismo, é interessante que você tenha uma noção geral de ondas, né? E assim vai. E é por isso que na física não é interessante que você estude toda a mecânica, para depois estudar toda a termologia, você pode fazer uma coisa muito mais mista. Então você vai estudando um capítulo de mecânica junto com o de termologia, junto com o de ondas. Aí depois passa para o segundo de mecânica, termina a termologia, vai para o segundo de ondas. Aí você pode já começar a ótica, depois eletromagnetismo, enfim, é uma amálgama e é mais ou menos essa a ideia. Eu espero que você tenha gostado então desse vídeo. Este é o mapa da física do ensino médio. Se você quiser mais vídeos como esse, não se esquece de se inscrever e também de me seguir lá no Instagram, @secaiobianchi. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, não se esqueça de ir lá ver o vídeo do Corre de PhD. É isso, valeu, fui!